Depois de a Ucrânia lançar vários mísseis ocidentais contra o território russo, o presidente Vladimir Putin responde atacando o território ucraniano com um míssil balístico com capacidade nuclear. Diante disso, Putin busca deixar claro que não está blefando quando afirma que pode fazer uso de armas nucleares. Com isso, a guerra entra em um novo período, não apenas de maior tensão, mas também de muitas incertezas. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal, faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e bora comigo. Minha gente, hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024 e faço esse vídeo repercutindo o principal episódio ligado à guerra Rússia e Ucrânia, que se deu ontem, na quinta-feira. Tá aí, ó. Rússia ataca a Ucrânia com novo míssil criado para a guerra nuclear. Isso quer dizer o quê, gente? O ineditismo do uso desse tipo de arma no atual conflito deixa claro que, diferentemente do que muitos achavam, principalmente depois das eleições americanas, que o conflito iria entrar no período aí de arrefecimento, o que os fatos recentes demonstram é que, pelo contrário, o conflito está se acirrando ainda mais. E podemos afirmar com toda certeza que hoje, agora, diante do que vem acontecendo essa semana, é o período aí de maior tensão do conflito nesses quase 3 anos de guerra. Tá aí, ó. O ataque contra a cidade de Dnipro, que fica no leste da Ucrânia, já te mostro no mapa, foi feito com uma ogiva não nuclear do mais recente sistema de mísseis Oreshnik. Foi uma resposta aos ataques com mísseis ocidentais de longo alcance, a ATACMS, que são de fabricação americana, e os Storm Shadow, de fabricação francesa e britânica, utilizados aí pela Ucrânia. Então, só para deixar claro, pessoal, esse míssil que a Rússia utilizou ontem para atacar a Ucrânia é um míssil com capacidade nuclear. Nesse caso especificamente, ele não estava equipado com ogivas nucleares, mas ele é capaz de transportá-las. Entendeu a diferença? Essa imagem, inclusive, ó, mostra exatamente o momento que uma dessas ogivas não nuclear foi detonada. Ao todo, foram 6 ogivas não nucleares, ok? Vou inclusive deixar aqui, ó, na descrição do meu vídeo para que você, caso queira, assista à detonação destas 6 ogivas convencionais, portanto, ogivas não nucleares, que isso fique claro. Só para recapitularmos, gente, os episódios aí dos últimos dias para a gente entender. No domingo que foi dia 17, último domingo, o presidente Joe Biden autorizou pela primeira vez em todo o conflito que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance, os ATACMS, para atingir alvos dentro da Rússia, ou seja, no território russo. Isso se deu, portanto, no domingo. Na segunda-feira, dia seguinte, a Rússia divulgou uma alteração na sua doutrina nuclear, ou seja, diante da autorização dada pelos Estados Unidos, a Rússia modificou mais uma vez as regras sobre o uso de armas nucleares, passando a permitir agora o uso dessas armas nucleares para promover ataques contra inimigos que promovessem ataques diretos ou indiretos contra o território russo. Ou seja, se a Ucrânia, utilizando armas de outros países, promovesse ataques contra o território russo, a nova política nuclear russa permitiria, nesse caso, que a Rússia usasse armas nucleares para contra-atacar. Beleza? Isso foi uma reação à autorização dada pelos Estados Unidos no domingo. Quando foi na terça-feira, aí a Ucrânia fez pela primeira vez o uso desses mísseis de longo alcance para atingir alvos no interior da Rússia. Dá uma olhada no mapa, ó. Percebe que no mapa tem uma sequência numérica. Número 1, 2 e 3. O número 1, ó, é da terça-feira, dia 19 de novembro, quando a Ucrânia lançou 8 mísseis estadunidenses para atingir aqui, ó, um depósito de armas localizado próximo a Briansk, que é território russo. Isso no dia 19 de novembro, terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, dia 20, a Ucrânia lançou mais 12 mísseis, dessa vez mísseis Storm Shadow, que são de fabricação francesa e britânica. O lançamento foi feito contra um centro de comando em Mirino, aqui, ó, localizado na província de Kursk, no Oblast de Kursk, que é justamente aquele oblast
que a Ucrânia invadiu em agosto e atualmente controla um pequeno território, uma pequena porção de terra nesse oblast, nessa província de Kursk. Então foram 2 dias consecutivos de ataques ucranianos utilizando esses mísseis ocidentais. E aí, a partir disso, o mundo todo ficou na expectativa sobre como seria a reação dos russos. E aí a reação russa veio ontem, na quinta-feira, que é o número 3 aqui, 21 de novembro. Rússia lança novo modelo balístico de alcance intermediário contra a fábrica de armamentos em Dnipro, que fica aqui, bem próximo ao principal fronte de guerra, que é o leste da Ucrânia. O mapa mostra, inclusive, o local de lançamento desse míssil, que é uma base militar localizada em Astrakhan, aqui já no extremo sul da Rússia. Essa localidade, a base de lançamento do míssil, dista aproximadamente algo entre 800 e 1.000 quilômetros de distância do alvo, que foi a cidade de Dnipro. Inicialmente, inclusive, foi muito especulado que a Rússia teria utilizado um míssil balístico intercontinental, que são os maiores mísseis que existem, capazes aí de transportar de uma só vez dezenas de ogivas nucleares. Porém, seria um grande desperdício da Rússia utilizar um míssil desse tipo, porque ele custa dezenas de milhões de dólares, ou de rublos, para falar a moeda russa, e, portanto, na verdade, seria um grande desperdício utilizar um míssil desse para essa demonstração de força. Então, tudo indica, até mesmo por conta do pronunciamento que o Putin fez na TV ontem mesmo, vou te falar disso já, tudo indica que tenha sido um míssil balístico, ou seja, um míssil com capacidade nuclear, mas de alcance intermediário. E mesmo assim, gente, quando eu falo alcance intermediário, eu estou falando que ele pode atingir até 5.000, 6.000 quilômetros de distância. Isso te dá uma base comparativa do grande poder de alcance desses mísseis balísticos se comparado a esses mísseis de cruzeiro, como os Storm Shadow e os Attack-MS, que tem um alcance aí, de no máximo 300 quilômetros. Ou seja, os mísseis balísticos são não apenas muito maiores, como têm uma capacidade de alcance igualmente muito maior que os mísseis de cruzeiro. E aqui um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, aproveitando o mapa, dá uma olhada. Esse mapa deixa claro o seguinte, está vendo aqui as linhas em vermelho? Existe uma linha vermelha contínua e uma outra pontilhada aqui, tracejada. Eles mostram esquematicamente, lógico, o raio de alcance dos mísseis ocidentais que foram autorizados, que os países ocidentais autorizaram a Ucrânia a utilizar contra a Rússia. Esse aqui, os Attack-MS e os Storm Shadow, justamente os mísseis que a Ucrânia utilizou na terça e na quarta-feira. Perceba que, do ponto de vista da abrangência territorial, a Rússia é gigante, né, gente? O raio de ação deles é relativamente pequeno. Isso quer dizer que a Rússia, sabedora do raio de alcance desses mísseis, já posicionou boa parte da sua estrutura militar, bases aéreas, bases de lançamento de mísseis, numa área fora desse raio de ação dos mísseis. Essa própria base aqui, de lançamento desse míssil balístico, lançado ontem, na quinta-feira, está posicionado bem distante do raio de ação dos mísseis ocidentais. É por isso que muitos especialistas aí na guerra, no conflito em si, afirmam que, mesmo com a autorização do uso desses mísseis por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e França, eles não trarão grandes mudanças no campo de batalha. Primeiro porque o número, a quantidade disponível para uso dos ucranianos é muito limitada, e segundo porque o raio de alcance deles também não é tão vasto assim. Então, dificilmente eles darão alguma vantagem para a Ucrânia, mas, por outro lado, eles contribuem sim para instigar a Rússia e levar a Rússia a reações potencialmente capazes de acirrar ainda mais o conflito, como foi o caso de ontem, com o uso aí inédito desse míssil balístico. O presidente Putin, dado aí o caráter excepcional do uso dessas armas e do novo estágio de ainda mais tensão do conflito, ele fez algo incomum ontem. Ele fez um pronunciamento transmitido na TV estatal russa. E ele falou indiretamente nesse pronunciamento que instalações militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França podem ser atingidas por esses mísseis balísticos da Rússia. Separei aqui alguns trechos. Durante o discurso, Putin acusou os Estados Unidos de destruírem o sistema de segurança internacional e empurrar o mundo para um conflito global. Aqui, então, ele coloca a culpa do conflito, do início da guerra, nos Estados Unidos da América. E aqui, gente, o que isso deixa claro? Isso deixa claro que a Rússia tem a sua justificativa para a guerra.
Os russos acreditam, por exemplo, que a guerra não começou por iniciativa deles. Eles culpam os Estados Unidos por toda aquela questão, né, de expandir a OTAN pelo leste europeu, de instigar a participação na OTAN de antigos países da União Soviética. Ou seja, a Rússia tem a sua justificativa para o conflito. Nós podemos até discordar dessa justificativa, mas ela existe e para muitos russos, para a maioria inclusive, ela faz todo sentido. Não à toa a maioria dos russos seguem apoiando o Vladimir Putin nessa guerra contra o Ocidente. Continuando, o líder russo afirmou que o conflito na Ucrânia adquiriu agora elementos globais após ataques de mísseis ocidentais de longo alcance contra a Rússia. Nesse contexto, Putin disse que a Rússia tem o direito de usar armas contra instalações militares de países que permitem o uso das suas armas contra a Rússia. Ou seja, que países seriam esses? No caso específico dos mísseis usados pela Ucrânia nessa semana, são exatamente esses três aqui, ó, o Reino Unido, Estados Unidos e França. Então, gente, quando Putin ontem lançou esse míssil contra o território ucraniano, ele estava mandando um recado não para a Ucrânia, mas sim para os países ocidentais, principalmente esses três, ó. Primeiro, de que ele não está blefando quando fala aí da possibilidade de usar armas nucleares. E segundo, ao utilizar uma arma mais potente, ele busca deixar claro, primeiro, o grande poderio bélico que os russos possuem, ao mesmo tempo demonstrar que é capaz, o seu exército, as suas forças militares, são capazes de atingir alvos para muito além da Ucrânia, inclusive alvos dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Então, em suma, o Putin busca também demonstrar força. Resta-nos saber agora se depois desse ataque realizado ontem pela Rússia contra a Ucrânia, se a Ucrânia continuará utilizando esses mísseis de longo alcance para atingir alvos no território russo. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos dias. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, se manifestou sobre esse ataque russo. Olha o que ele disse. Zelensky disse que o ataque com míssil de Putin é uma escalada clara e grave da brutalidade nessa guerra e que o uso do equipamento mostra que Putin não está interessado na paz e que o mundo, olha só, ele fala que o mundo deve responder porque a falta de uma resposta envia uma mensagem de que esse comportamento é aceitável. Então, mais uma vez, o Zelensky utiliza esse ataque para indiretamente clamar por ajuda internacional. Ele clama e ele chama o mundo, deve responder de alguma forma os ataques feitos pela Rússia. Então, gente, o presidente Joe Biden, agora que já perdeu a eleição, não ele diretamente, né, mas o partido dele, o grupo político dele, ele resolveu aí ampliar o apoio militar fornecido à Ucrânia, certamente na expectativa de que Vladimir Putin não dará ou não daria uma resposta muito dura, justamente porque o Putin está na expectativa do novo governo, o governo de Donald Trump, que prometeu ao longo de toda a sua campanha que colocaria fim na guerra. E colocar fim na guerra, nas condições atuais, seria dar a vitória aos russos e obrigar a Ucrânia a ceder os territórios do leste, que já estão sob controle russo. Mas, inegavelmente, a tensão aumentou ainda mais e o desenrolar de toda essa história é, de maneira definitiva, algo imprevisível. Mas e você? O que você pensa sobre todos esses acontecimentos? Acha que a guerra continuará escalando ainda mais ou esse momento atual é o auge do conflito e daqui a pouco tempo, né, em janeiro principalmente, ou a partir de janeiro, com a tomada de posse de Donald Trump, o conflito caminhará para o seu desfecho. Escreve para mim aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Considere também apoiar financeiramente o canal, dados da minha chave Pix presente aqui ó, na descrição do vídeo. E é isso aí, te espero no próximo. Até lá, um forte abraço, valeu!